Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Harry Potter, Eu Sou Voldemort, parte 20, capítulo 199, Partida de Hogwarts. Cyrus na verdade não tinha expectativas particularmente altas quanto à dificuldade do torneio tribruxo. Para ser sincero, a menos que ele, Dumbledore e Grindelwald lutassem diretamente entre si, que outras dificuldades neste mundo poderiam detê-los? O poder mágico deles era tão imenso que outros bruxos não conseguiam sequer imaginar. Um dragão que exigia 7 ou 8 bruxos bem treinados para ser subjugado era, aos olhos de Cyrus, nada mais do que um cão de estimação. Talvez o teste final decidido pela Confederação Internacional de Bruxos fosse uma piada descarada para eles. Além disso, a Confederação Internacional de Bruxos tinha que considerar os outros competidores além deles e após pesar tudo, a dificuldade da competição provavelmente não seria grande demais. No entanto, Cyrus não estava particularmente preocupado com isso. O processo e os resultados das duas primeiras tarefas não eram importantes. O que era importante era que na terceira tarefa, ou mesmo após a conclusão do evento, desde que ele pudesse derrotar Dumbledore em uma batalha direta sob o olhar de todo mundo, isso seria o suficiente. Antes do início oficial da competição, houve uma série de preparativos complexos, como os campeões precisarem aceitar entrevistas exclusivas para o Profeta Diário, e desta vez o Profeta Diário havia se unido a muitos jornais bruxos famosos internacionalmente, tornando esta uma oportunidade de alcance mundial. No entanto, com a orientação de Cyrus, Rita Skeeter não se concentrou em fofocas triviais, mas dedicou a maior parte de sua escrita a Dumbledore e Grindelwald. Essa mulher continuava enfatizando a Cyrus que conhecia alguns segredos ocultos sobre Dumbledore e Grindelwald, tudo isso enquanto exibia um sorriso malicioso. Claramente, ela estava se referindo aos assuntos privados de Dumbledore e Grindelwald. Se você desejar, posso publicar essas coisas no jornal. Estas não são inventadas por mim, Rita Skeeter disse docemente, com suas duas mãos adornadas com ouro e prata firmemente entrelaçadas. Isso será uma notícia enorme. Eu gastei tantos galeões para tirar você de Azkaban, não para você reportar notícias de tabloide, senhorita Skeeter. Cyrus recostou-se no sofá, olhando casualmente para a mulher vestida de forma extravagante à sua frente. Ele precisava de um megafone para tornar o tópico do torneio tribruxo mais quente no mundo bruxo. Algumas pequenas notícias de tabloide como enfeite eram inofensivas, mas uma vez que os casos de Dumbledore e Grindelwald fossem expostos, a atenção do mundo provavelmente se desviaria do torneio tribruxo em si. Cyrus de fato pretendia derrotar Dumbledore, mas absolutamente não desta maneira. Quanto maior fosse a reputação internacional de Dumbledore, mais valioso seria derrotá-lo. Você tem certeza? Mas notícias de tabloide são frequentemente as mais interessantes. Rita Skeeter ainda estava um pouco relutante. As pessoas querem entender aquelas figuras importantes e poderosas, e elas esperam as coisas feias por trás de suas fachadas gloriosas e brilhantes. Elas às vezes nem se importam com a verdade. Não há necessidade. Os olhos carmesim e dourados de Cyrus varreram-na, seu olhar majestoso parecendo perfurar o exterior superficial de Rita Skeeter e enxergar através de sua alma. Você só precisa se preparar para depois que o torneio tribruxo terminar e deixar o mundo inteiro saber que Cyrus derrotou o maior bruxo, alvo Dumbledore. Em 1995, Rita Skeeter sentiu-se como uma vampira nas sombras, como se estivesse sendo atormentada sob o sol escaldante. Tudo bem se você insiste. Ela se contorceu desconfortavelmente em sua cadeira por alguns momentos, seus dedos com esmalte brilhante pegando e pousando sua xícara de chá. Seu olhar dardejando para Cyrus várias vezes, parecendo um pouco hesitante. O que há de errado? Cyrus franziu a testa ligeiramente. Ele na verdade não gostava muito de Rita Skeeter. Seu nível de antipatia por ela era quase igual ao que sentia por Lockhart, ou até maior, mas ele era muito educado. Rita Skeeter estava trabalhando para ele agora, e ele poderia mostrar a tolerância apropriada. Eu só estava pensando. Rita Skeeter inquietou-se, girando a xícara de chá em sua mão, e deu uma piscadela nauseante. Talvez você pudesse me dar a honra de tomar uma bebida comigo? Cyrus ficou atônito. Ele realmente não conseguia acreditar que Rita Skeeter, apesar de ser feia, tivesse pensamentos tão bonitos, querendo realmente convidá-lo para uma bebida. Mas por outro lado, era normal. Com sua aparência, ele poderia tentar a maioria das garotas. Até Cedrico não poderia se comparar a ele. É apenas que Rita Skeeter seria uma exceção. Felizmente, neste momento, Cassandra, com seu cabelo dourado, entrou. Ela passou por Rita Skeeter com um ar de arrogância, lançando um olhar desdenhoso para a mulher fantasiosa, e então a ignorou. Professor, a inspeção das varinhas começou. A senhorita Bellatrix me pediu para trazê-lo. Eu compreendo. Cyrus levantou-se de sua cadeira e disse a Rita sem se desculpar. Sinto muito, senhorita Skeeter, acho que terá que ser em outra ocasião. Com isso, Cyrus e Cassandra saíram juntos. A inspeção das varinhas ocorreu em uma sala de aula pequena e vazia. Quando Cyrus e Cassandra chegaram, os outros campeões já estavam totalmente preparados. Os juízes sentavam-se formalmente atrás de uma mesa coberta com veludo preto. Grindelwald recostou-se em uma cadeira com as pernas cruzadas, parecendo mais um inspetor do que um competidor. Olivaras estava examinando a varinha de Harry. Ele olhou para ela por um longo tempo, mas não ofereceu muitos comentários, apenas confirmando que a varinha estava em boas condições. Muito bem, todas as varinhas dos campeões foram agora confirmadas, exceto as de vocês três. Babaji Jaquimbad virou a cabeça para olhar para Dumbledore, Grindelwald e o recém-chegado Cyrus. Eu irei primeiro. Grindelwald deu um passo à frente, seu olhar altamente agressivo varrendo a todos como uma ave marinha predadora. Então ele sorriu. Minha varinha é a mais comum, não lendária como as de vocês. Ele estendeu sua varinha. Cyrus olhou para ela. Assim como Grindelwald disse, era uma varinha comum, sem entalhes requintados em sua superfície, nem era curvada como algumas varinhas. Parecia um galho seco e quebrado, tão comum que parecia de certa forma inadequado para o status de Grindelwald. Madeira de pinheiro, Olivaras conjurou um copo de vinho tinto com o movimento de sua varinha. Fibra de coração de dragão. Acredito. A varinha está em boas condições. Ele entregou a varinha de volta a Grindelwald. Então voltou seu olhar para Dumbledore e Cyrus. As palavras anteriores de Grindelwald de fato atraíram muita atenção. Por exemplo, Harry, que havia caminhado secretamente até Cyrus antes, cutucou o cotovelo de Cyrus com o seu próprio e então sussurrou. O que ele quer dizer com lendária?
Harry não era o único curioso, incluindo Fleur de Belch-Batons e Krum de Durstram. Todos aguçaram os ouvidos, querendo saber se Cyrus poderia fornecer uma resposta para satisfazer sua curiosidade. Você descobrirá muito em breve, Harry. Cyrus não revelou imediatamente o segredo. Na verdade, foi apenas uma questão de segundos. Dumbledore já havia entregado aquela varinha nodosa, assemelhando-se a ossos de dedos. Olivaras congelou no momento em que viu aquela varinha. Seus olhos arregalaram-se imensamente, como se os cantos estivessem prestes a rasgar. Ele pegou a varinha com as duas mãos, segurando-a cuidadosamente pelas duas extremidades, como se tivesse medo de quebrá-la acidentalmente. Não há necessidade de ser tão cuidadoso, Garrick, varinhas não são frágeis. Dumbledore disse com humor. Mas Olivaras respirou fundo, olhou para cima e um brilho passou por seus olhos. É realmente ela, Dumbledore? É aquela das lendas? A varinha das varinhas. Todos ficaram surpresos com a pergunta que Olivaras fez, e os juízes ficaram boquiabertos. Bella ficou ainda mais incrédula. Não é de admirar que nem mesmo Lord Voldemort tenha sido páreo para você há mais de uma década. A lenda da varinha das varinhas é realmente verdadeira? Barto foi atingido pelas palavras de Bella, mas ele não podia se dar ao luxo de ficar zangado por seu mestre. Seu olhar para a varinha das varinhas tornou-se completamente ganancioso. Se ele pudesse obter esta varinha, Lord Voldemort ainda temeria aquele impostor, Cyrus? O que é a varinha das varinhas? Harry perguntou em voz baixa. É uma lenda muito popular no mundo bruxo, Harry. Cyrus disse a ele. Quase todas as crianças nascidas no mundo bruxo já ouviram o conto da morte e dos 3 irmãos. Sua fama é aproximadamente equivalente à Branca de Neve e os 7 Anões. A diferença é que os contos de fadas trouxas são apenas contos de fadas, enquanto os contos de fadas bruxos, no entanto, podem ser reais. Simplificando, é uma varinha que pode torná-lo invencível. Um bruxo que possua a varinha das varinhas não perderá para seu oponente em um duelo, mesmo que seu inimigo seja a própria morte. Os olhos carmesim e dourados de Cyrus brilharam. Ele já havia empunhado uma falsa varinha das varinhas durante o julgamento de Fitzgerald, e naquela época, parecia que a varinha continha uma fonte infinita de poder, como se todos os inimigos fossem insignificantes diante dele. Ele não tinha total certeza de quão poderosa a verdadeira varinha das varinhas realmente era. Nas lendas passadas por milhares de anos, quase nenhuma das mudanças na posse da varinha das varinhas ocorreu por meio de duelos justos. A maioria foram assassinatos ou emboscadas. Talvez a única exceção tenha sido a batalha entre Dumbledore e Grindelwald, mas se esse foi realmente o caso, Cyrus não havia testemunhado em primeira mão e não podia ter certeza. Dumbledore apenas admitira que era melhor em certas técnicas do que Grindelwald, em vez de possuir um poder mágico muito maior que o de Grindelwald. A Olivaras acariciou cada linha na varinha das varinhas como se fosse uma obra de arte, exclamando em admiração, cativado por esta varinha inigualável. Ele geralmente acreditava firmemente que a varinha escolhe o bruxo, e isso era mais profundamente evidente com a varinha das varinhas. Esta varinha parecia viva, capaz de discernir seu verdadeiro dono. Como resultado, embora Olivaras sentisse sua natureza extraordinária, ele não conseguia liberar seu verdadeiro poder. Vários minutos depois, ele relutantemente devolveu a varinha a Dumbledore. O último a passar pela inspeção de varinhas foi Cyrus. Ele levantou uma mão e uma cobra verde escura imediatamente deslizou para fora de sua manga. Ela colocou a cabeça para fora, seus olhos pequenos como gemas vermelhas incrustadas em uma escultura. Olivaras ficou maravilhado, estendendo a mão cautelosa e cuidadosamente para Cyrus. Em seus olhos, a cobra movendo-se naquele momento era uma obra de arte não menos significativa que a varinha das varinhas. Com o pensamento de Cyrus, a cobra verde escura transformou-se novamente em uma varinha pequena mas ágil, com cada escama de cobra na varinha excepcionalmente clara. Eu nunca sonhei que um dia veria de fato esta varinha lendária. Olivaras respirou com entusiasmo, lágrimas em suas velhas sobrancelhas brancas. Isso não era difícil de entender. Slytherin foi um dos fundadores de Hogwarts, e cada jovem bruxo que se formou em Hogwarts, mesmo que não fosse da Casa das Cobras, sentiria uma sensação de honra ao ver esta varinha. A varinha escolhe o bruxo. Claramente, eu não recebi o reconhecimento dessas duas varinhas. Olivaras agitou vigorosamente a varinha. Ele também não conseguia sentir nada de especial sobre esta varinha. Ouvi dizer que você a despertou em Ilvermorny, está correto? Sim, Sr. Olivaras, apenas um verdadeiro herdeiro de Slytherin pode liberar todo o seu poder. Cyrus disse suavemente. Ele estava se referindo não apenas ao talento da ofidioglossia, mas à habilidade verdadeiramente reconhecida pela varinha. Por exemplo, mesmo que Harry, também um ofidioglota, usasse esta varinha, a melhora que ele experimentaria seria completamente diferente de Cyrus usando-a. Mesmo que o próprio Lord Voldemort viesse, ele poderia não ser capaz de tornar esta varinha de cobra mais obediente. Madeira de cobra e o chifre de um basilisco. A varinha está em boas condições. Olivaras terminou de falar rapidamente porque sentiu que a varinha em sua mão parecia bastante descontente por ser segurada por uma pessoa comum como ele. Ela parecia calma, mas na realidade estava lutando. Ele rapidamente entregou a varinha de volta, e agora todas as varinhas haviam sido inspecionadas. Então Babajide Akinbade levantou-se. Ele parecia ainda mais abatido do que antes, talvez por quebrar a cabeça sobre a mudança das tarefas da competição nestes últimos dias. Ele saiu de trás da mesa coberta com veludo preto e falou com uma voz rouca. O cronograma da competição permanece inalterado, e porque já fizemos alguns preparativos, seria ruim quebrar o contrato. Então a primeira tarefa só pode ter algumas pequenas mudanças em sua base original. Babajide Akinbade disse com dificuldade. A Confederação Internacional de Bruxos já havia contatado o Santuário de Dragões na Romênia, e os dragões já estavam a caminho. Eles não podiam simplesmente mandá-los de volta, poderiam? Além disso, como uma das criaturas mágicas mais perigosas, eles não conseguiam pensar em mais nada que pudesse ser apresentado além de dragões. No entanto, Babajide Akinbade olhou para Dumbledore. Seria difícil demais para os dragões terem esses poucos sujeitos roubando ovos de dragão. O conteúdo da competição teve que ser modificado. Os poucos dragões originais eram certamente longe de ser o suficiente.
Felizmente, eles receberam urgentemente assistência amigável de Newt Scamander, que trouxe mais variedades de criaturas mágicas. Vocês partirão de Hogwarts e entrarão na Floresta Proibida. Durante todo o percurso, estão proibidos de usar quaisquer itens além de suas varinhas e proibidos de voar. Vocês atravessarão a Floresta Proibida a pé. Os 3 campeões que são diretores devem obter um token para passar no teste, enquanto os outros campeões só precisam chegar à linha de chegada para completá-lo, disse Babajide Akimbad. Durante este processo, escondemos alguns itens e informações relacionados à segunda tarefa. Se vocês conseguirem encontrá-los, eles podem ser de alguma ajuda para a sua tarefa. Vale mencionar que desta vez estamos implementando um sistema de eliminação. A partir do momento em que o primeiro raio de sol surgir, vocês entrarão na Floresta Proibida, e qualquer competidor que não tiver chegado à linha de chegada após o sol ter se posto completamente será eliminado. Capítulo 200. Cruzando a Floresta Proibida. O sistema de eliminação foi um último recurso. Babajide Akimbad e os membros do comitê discutiram por muito tempo antes de criarem um método que pudesse tanto contornar as restrições mágicas do Cálice de Fogo sobre os campeões quanto proteger suas vidas. Originalmente, os campeões selecionados tinham que participar de todos os eventos do torneio Tribruxo, mas desta vez, eles lançaram conjuntamente um feitiço no Cálice de Fogo, finalmente modificando algumas regras. Agora, ele apenas esperava eliminar jovens bruxos suficientes na primeira rodada para tornar a competição mais justa. É claro que ele mesmo entendia que isso inevitavelmente evoluiria para uma situação em que os 3 diretores se oporiam uns aos outros. Não, Babajide Akimbad, que ainda não tinha clareza sobre a força de Cyrus, apenas acreditava desde o início que apenas Dumbledore e Grindelwald chegariam ao fim. Como compensação, continuou ele, os participantes de Belch Batons, cujo diretor não está competindo, receberão algumas informações especiais com antecedência e não serão eliminados. Além disso, Belch Batons receberá pontos extras no cálculo da pontuação final. Não tem objeções. Bart assentiu, parecendo um pouco descontente. Babajide Akimbad olhou para Cyrus com um olhar de quem cuida de um jovem. Estes termos preferenciais também se aplicam a Ilvermorny. Obrigado pela consideração do senhor e do comitê, senhor Babajide Akimbad. Cyrus sorriu gentilmente, mas nós de Ilvermorny não precisamos de tratamento especial, caso contrário, seria um pouco desrespeitoso com os mais velhos. Ao ouvir Cyrus chamar a si mesmo de mais velho, Dumbledore não mostrou reação, mas Grindelwald claramente não estava disposto a admitir sua idade. Ele parecia ansioso, aparentemente impaciente para competir com Cyrus. Já que você diz isso, respeito sua opinião. Babajide Akimbad assentiu, sem dizer muito mais para Cyrus. Ele pode não ter pensado que Cyrus pudesse ser comparado a Dumbledore e Grindelwald, mas, em última análise, ele era um bruxo capaz de ser diretor. Sua força era superior à de bruxos adultos comuns ou mesmo aurores, e Cyrus era tão jovem, participando do torneio Tribruxo com Ilvermorny pela primeira vez. Mesmo que perdesse, não seria vergonhoso. Poderia até ser dito que perder para Dumbledore e Grindelwald era uma honra para a maioria dos bruxos. Depois de dizer isso, Babajide Akimbad pediu aos alunos e à diretora de Belch Batons que ficassem. Fornecerei alguns mapas da Floresta Proibida, marcando algumas áreas extremamente perigosas. Se vocês não estiverem confiantes em sua própria força, por favor, certifiquem-se de fazer um desvio. A voz de Babajide Akimbad sumiu ao longe enquanto Cyrus e os outros saíam da sala de aula. Harry e Cedrico caminhavam lado a lado atrás de Dumbledore. Os dois não eram muito familiares, mas como 2 pessoas na mesma situação difícil, ainda tinham alguns tópicos em comum. Você já esteve na Floresta Proibida antes? Harry virou-se para perguntar a Cedrico. Não. Cedrico balançou a cabeça, seu rosto pálido parecendo um pouco doentio. Eu sou da Lufa-Lufa, não da Grifinória. Fui forçado a ir uma vez no meu primeiro ano e encontrei um centauro, e também volume, quero dizer, um bruxo das trevas. Bem, na verdade era Quirrell. No meu segundo ano, encontrei um grande grupo de acromântulas do tamanho de carros. No meu terceiro ano, fui pego por comensais da morte. A cada frase que Harry falava, o rosto de Cedrico ficava mais pálido. Isso não parece uma memória amigável. Ele respondeu rigidamente, o rosto tão pálido que parecia um vampiro. De fato, Harry olhou de volta para a sala de aula. Os campeões de Belch Batons estavam reunidos em volta de Babajide Akimbad, ouvindo descrever os lugares perigosos na Floresta Proibida que era melhor evitar. Na verdade, acho que também precisamos de uma ajudinha. Não se preocupe, Harry, eu conheço muito bem a Floresta Proibida. Dumbledore ouviu a conversa deles e não pôde evitar de se virar e piscar maliciosamente. Só não sei se haverá novos convidados nestes dias. Ouvindo você dizer isso, me sinto muito mais tranquilo. Harry não parecia nada tranquilo. Ele disse com uma expressão de arrependimento. É uma pena que eu só possa carregar uma varinha, caso contrário eu poderia ter trazido aquela arma de fogo mágica. Minha sugestão é, lançar um feitiço convocatório não é contra as regras, Harry. Dumbledore ofereceu uma pequena sugestão, a regra é que quando você entra na Floresta Proibida, pode carregar apenas uma varinha, mas se você a convocar com um feitiço, então não há nada de errado nisso. Do outro lado, Cassandra e Fisher também perguntavam a Cyrus sobre assuntos relacionados à Floresta Proibida. Professor, ouvi dizer que existem muitas criaturas mágicas perigosas na Floresta Proibida? Fisher perguntou com certa preocupação. De fato, para bruxos comuns, lidar com criaturas mágicas não é uma tarefa fácil. A maioria das criaturas mágicas tem forte resistência mágica, e muitos feitiços não têm efeito sobre elas. Um feitiço que pode explodir um carro blindado pode causar apenas uma pequena quantidade de dano quando lançado em uma criatura mágica resistente de nível 5x. Existem de fato muitas, e também sei que eles transportaram pelo menos dezenas de novas criaturas mágicas. Cyrus segurava uma carta assinada por Scamander, pelo menos nível 4x. O rosto de Fisher caiu imediatamente ao ouvir isso. No entanto, Cassandra estava muito animada. Ela beliscou seu queixo delicado e perguntou, se eu matá-las, posso obter os materiais mágicos delas? Ela já estava considerando quais materiais de criaturas mágicas eram mais valiosos. O prêmio em dinheiro para o torneio Tribruxo era de apenas 1000 galeões, e ela teria que competir com vários diretores por ele. Embora Cassandra fosse arrogante, ela não acreditava que seu poder mágico pudesse se comparar ao daqueles 3 monstros. Dado isso, seria melhor encontrar uma maneira de ganhar um dinheiro extra. Cyrus também estava muito impotente diante da personalidade um tanto forte de Cassandra, mas ela era de fato muito capaz. Ao contrário dos jovens bruxos comuns, Cassandra era muito habilidosa nas artes das trevas e, precisamente, as artes das trevas são muito agressivas. Se ela encontrasse uma criatura mágica poderosa, talvez não estivesse sem forças para matá-la. No entanto,
O que você deveria estar considerando agora é se consegue chegar à linha de chegada antes de escurecer. Cyrus disse suavemente: a floresta proibida é muito grande, e voar é proibido nesta competição. Isso significa que mesmo que você possa convocar uma vassoura, não pode montá-la. Caminhando sozinho, mesmo sem a obstrução de criaturas mágicas, seria difícil chegar à linha de chegada. Eu originalmente queria te ensinar o feitiço de voo. Aparatação também não é permitida? Cassandra rebateu: eu sei que o castelo tem um feitiço anti-aparatação, mas a floresta proibida deve ser longe o suficiente, certo? A aparatação é certamente permitida, mas imagino que poucos campeões tenham dominado completamente a aparatação ainda, não é? O olhar de Cyrus caiu sobre Fischer, e como era de se esperar, o garotão baixou a cabeça envergonhado. Eu passei no exame, é que às vezes, não é tão suave assim. A aparatação exige que os bruxos a aprendam depois de se tornarem adultos, e mesmo assim, eles têm que esperar por outros alunos para um treinamento concentrado. E o tempo de treinamento também é muito longo. Vários campeões, embora tenham atingido a idade, ainda não começaram o aprendizado formal. Se eles quiserem fazer um curto treinamento intensivo nos poucos dias antes do início da competição, dependerá do talento deles. Eu já dominei. Cassandra ergueu a cabeça com orgulho, parecendo uma gata de cabelos loiros cacheados. Então você pode tentar conseguir mais pontos para se preparar para a próxima partida. Cyrus assentiu. Ao enfrentar criaturas mágicas perigosas, ter ou não dominado a aparatação é claramente duas questões diferentes. Se dominada, mesmo o maior perigo não é particularmente perigoso, pois ainda é possível escapar se assim desejar. Fischer, você também deve tentar mais nestes dias. Vou pedir para Bella preparar essência de titão no suficiente para que não haja erros antes da competição começar. Sim, professor. Além disso, Cyrus fez uma pausa, baixando a voz: é melhor você prestar atenção nos alunos de Belch Batons. Além da participante chamada Fleur, os outros dois alunos provavelmente foram substituídos. Entre os 3 participantes de Belch Batons, apenas Fleur, que tem um quarto de sangue de Veela, não é tão facilmente substituída. Mesmo que sua aparência possa ser mudada, aquela sedução quase mágica não pode ser imitada. Os outros 2 campeões pareciam comuns, e era provável que Comensais da Morte estivessem ocupando seus lugares. Preparem-se, não esqueçam que somos Comensais da Morte. Bart olhou severamente para os 2 bruxos parados diante dele, Rodolphus e Rabastan. Ambos eram Lestranges, seguidores leais do Lorde das Trevas. Você não precisa nos lembrar. Rodolphus lutava para realizar a transfiguração em si mesmo. A primeira rodada de testes duraria um dia inteiro, então usar a poção polissuco não seria muito seguro. A transfiguração humana deles era muito boa. Provavelmente ninguém conseguiria distinguir o real do falso, exceto seus parentes mais próximos. Até lá, a maior parte do público só conseguiria ver a competição através de imagens, então a possibilidade de serem descobertos era quase inexistente. Então vamos. Bart disse entre dentes: não esqueçam, não seremos eliminados. Conseguir a chave é mais importante do que vencer. Depois de dizer isso, ele saiu sem olhar para trás. Rodolphus e Rabastan também permaneceram em silêncio. Nesse momento, mais de 1000 pessoas haviam se reunido nas arquibancadas do campo de quadribol. No centro do espaçoso campo de quadribol havia uma enorme tela circular, grande o suficiente para garantir que cada bruxo pudesse ver o progresso da competição de qualquer canto. O drone mágico inventado por Cyrus se parecia muito com um pomo de ouro. Na verdade, ele havia modificado este pequeno e secreto pomo. Seria ótimo se houvesse uma tela tão grande durante a Copa do Mundo, Rony disse, e então sentou-se na parte de trás das arquibancadas. Hermione, Gina e o grande Hagrid se espremeram com eles. Hagrid estava muito nervoso, murmurando para si mesmo: não se preocupe, não se preocupe, Harry vai ficar bem. Ele conhece a floresta proibida melhor do que ninguém. Olhem, eles estão saindo. Hermione agarrou nervosamente a mão de Gina. Sem que ela dissesse, a tela gigante no centro do campo de quadribol já mostrava imagens. Equipes saíam dos 4 cantos do campo. Dumbledore ainda usava suas peculiares vestes de bruxo. Harry e Cedric usavam cada um as vestes de quadribol de sua casa. Os campeões de Belch Batons usavam uniformes escolares azuis, enquanto os campeões de Durmstrang haviam tirado suas capas e mudado para uniformes escolares vermelho sangue. Grindelwald usava o que vestir em Londres, um sobretudo preto com cabelo branco curto e espetado, o que lhe dava uma aparência rebelde. Naquele momento, era como se o bruxo das trevas de 50 anos atrás tivesse retornado. Quanto a Ilvermorny, Cassandra e Fischer não usavam uniformes escolares. Ambos vestiam vestes verde escuras, parecendo cobras venenosas sombrias. Seus cabelos loiros contrastavam com a bainha verde escura de suas vestes, como flores douradas desabrochando em veneno. E na frente deles, Cyrus estava com as mãos nos bolsos de seu sobretudo, uma mecha de cabelo loiro com luzes caindo sobre a testa, e seus olhos dourados flamejantes pareciam ainda mais deslumbrantes que o sol da manhã. O campo de quadribol explodiu instantaneamente, milhares de pessoas torcendo juntas, as ondas sonoras subindo cada vez mais. Gina parecia não se satisfazer em ver Cyrus na tela. Ela esticava o pescoço desesperadamente, procurando a distância por aquele ponto dourado de luz no gramado verdejante. Na verdade, isso era muito menos claro e vívido do que vê-lo na tela, mas por algum motivo, era mais satisfatório dessa forma. Os campeões das 4 escolas se reuniram em meio aos aplausos. O olhar de Cyrus encontrou o de Dumbledore e o de Grindelwald. Eles nada disseram, mas a tensão era palpável. Cyrus viu Harry atrás de Dumbledore, apertando os punhos com força, como se estivesse tremendo. Ele ainda estava com um pouco de medo. Em 10 minutos, a competição começará. Babajide de Akimbad caminhou até o meio das 4 equipes. Os campeões entrarão continuamente na Floresta Proibida de diferentes direções. Na Floresta Proibida, se vocês encontrarem um oponente, o combate é permitido. O primeiro campeão de Belch Batons irá primeiro. Fleur deu um passo à frente, respirou fundo e correu em direção à Floresta Proibida. O segundo a partir foi Harry, seguido por Cassandra, depois Krum. E então outro campeão de Belch Batons. Finalmente, apenas Cyrus, Dumbledore e Grindelwald permaneceram no campo de quadribol. A essa altura, o sol já havia nascido completamente. A névoa matinal, iluminada pela luz do sol, envolvia a Floresta Proibida como um véu dourado. Cyrus olhou para cima, observando o desempenho dos 9 campeões na tela. Assim que Cassandra entrou na floresta, ela imediatamente começou a se orientar e moveu-se rapidamente em direção às profundezas da Floresta Proibida. Ela procurava ativamente por rastros de criaturas mágicas, parecendo pretender encontrar algumas pistas. Senhor Cyrus, é a sua vez.
Babajide Akimbade semicerrou os olhos para o relógio e depois se voltou para Cyrus. Cyrus assentiu, dando passos confiantes e compostos. Ele estava cerca de 1h30 atrasado em relação a Fleur, a primeira campeã de Belge Batons a partir, mas não parecia preocupado com o tempo. Ele saiu do movimentado campo de quadribol e entrou no caminho lamacento que levava à Floresta Proibida. A Floresta Proibida no início da manhã estava envolta em névoa, e ele parecia caminhar sozinho em direção a um brilho nebuloso. Capítulo 201, segundo encontro com Dumbledore. Cyrus entrou na Floresta Proibida e uma aura fria e úmida imediatamente o envolveu. O sol da manhã parecia não trazer nem calor nem luz para esta selva escura. As árvores altas e folhosas esmagavam o sol e o espalhavam pela floresta. Seu brilho parecia congelado e preso em espaços estreitos, parecendo tão impotente. No entanto, elas também se assemelhavam a longas lanças perfurando a escuridão. A Floresta Proibida continuava a mesma. Os pés de Cyrus pisavam em uma camada espessa e úmida de folhas caídas, tornando o chão muito escorregadio, mas isso não tinha impacto sobre ele. Com suas habilidades, chegar ao destino a partir do ponto de partida seria instantâneo. Mas o torneio Tribruxo não se tratava apenas de quem chegava primeiro para obter uma pontuação mais alta. O desempenho ao longo do caminho e as informações coletadas seriam todos critérios para as pontuações dos juízes. Para competidores comuns, chegar à linha de chegada sem problemas já era uma tarefa difícil. Mas para Cyrus, ele tinha que fazer isso com maestria. A linha de chegada nunca foi seu objetivo. Portanto, assim que entrou na floresta, antes de se aprofundar muito, ele parou, como se estivesse esperando por alguém. Campo de quadribol. O comportamento não convencional de Cyrus atraiu imediatamente a atenção de todos que assistiam ao evento. Ele parou. Lino Jordan, mantendo seu estilo habitual de comentário de quadribol, gritou alto mesmo sem microfone. O que você acha que ele está fazendo? Hermione perguntou, olhando atentamente para a tela sem virar a cabeça. Gina também balançou a cabeça em confusão. Rony, no entanto, teve um pensamento absurdo surgindo em sua mente, com o canto da boca se contorcendo para um lado e o rosto cheio de surpresa. Ele não está esperando por Dumbledore ou Grindelwald, está? Competir com Dumbledore? Ele não tem chance. Hagrid respondeu com sua voz estrondosa, seu som atraindo a atenção de muitos jovens bruxos ao seu redor, mas a confiança de Hagrid vacilou rapidamente. Espere, Dumbledore é o maior medo daquele que não deve ser nomeado, mas Cyrus também o derrotou. Eu digo que é realmente difícil dizer quem é mais forte entre eles. Seu rosto parecia um pouco sombrio e ele começou a se preocupar com Dumbledore. Aquele belo diretor de Ilvermorny pretendia competir com Dumbledore. Esta notícia se espalhou de boca em boca quase instantaneamente, chegando aos ouvidos de todos os jovens bruxos nas arquibancadas antes mesmo de Dumbledore partir. Cornélio Fudge, que viera do Ministério da Magia para assistir à competição, também ficou chocado com a notícia. Ele não podia acreditar que alguém seria tolo o suficiente para desafiar um entre Dumbledore ou Grindelwald. É preciso saber que, embora ele agora estivesse um pouco independente e ansioso para se livrar do controle de Dumbledore, isso se baseava em sua compreensão suficiente do caráter de Dumbledore. Ele sabia que Dumbledore não agiria verdadeiramente contra ele. Quanto a confrontar abertamente Dumbledore, ele suspeitava que todos os bruxos do Ministério da Magia combinados não poderiam feri-lo nem um pouco. Ele enlouqueceu de verdade. Sua cabeça gorda quase não tinha pescoço visível, mas ele ainda conseguiu balançá-la. Eu acho que ele quer vingança, disse Umbridge com uma voz doce. Não é este o criminoso que Dumbledore subjugou antes? Parece que ele ainda não entende a lacuna entre si mesmo e o bruxo mais forte. Embora o Ministério da Magia e Dumbledore estivessem agora um tanto distanciados, Dumbledore ainda representava o prestígio do mundo bruxo britânico neste momento. Umbridge e Fudge naturalmente consideravam Dumbledore como um dos seus, até mesmo como um bruxo sob o Ministério da Magia. Aposto 30 galeões que Dumbledore acabará com esse garoto em menos de 5 minutos, riu Ludo Bagman com entusiasmo. Isso mesmo com Dumbledore demonstrando cuidado com o jovem. Você acha? Arthur Weasley, sentado por perto, ergueu uma sobrancelha e perguntou. Embora ele também estivesse mais inclinado a acreditar na maior força de Dumbledore, sua filha por acaso era uma fã fervorosa de Cyrus. Graças a ela, Arthur conhecia claramente as habilidades de Cyrus. 30 galeões, uma aposta, Ludo? Arthur disse com um sorriso. Eu acho que Dumbledore não vencerá por pelo menos meia hora. Molly cutucou a cintura de Arthur com um pouco de raiva, sussurrando indignada em seu ouvido. O que você está fazendo? Nossa família não tem nenhum galeão sobrando. Além disso, Bagman é um homem sem crédito. Você esqueceu quanto ele perdeu na Copa do Mundo de quadribol? Ele acabou usando coisas falsas para pagar suas dívidas. As palavras de Molly de fato fizeram Arthur hesitar. Para ser honesto, o crédito de Ludo não era muito bom. Se não fosse por sua participação como chefe do Departamento de Jogos e Esportes Mágicos sendo indispensável para a organização deste torneio tribruxo, ele provavelmente ainda estaria sendo perseguido por cobradores de dívidas. Mas desta vez, Ludo talvez sentisse que tinha vantagem, retirando de fato 30 galeões diretamente e colocando-os diante de Arthur e Molly. Para ser sincera, tirando a vez em que foi com Harry ao Gringotts para sacar dinheiro, Molly não via tantos galeões há muito tempo. Então vamos a isso. 30. Você aposta que Dumbledore ou Grindelwald não vencerão Cyrus em meia hora, certo? Caso contrário, eu venço. Ludo ampliou astutamente suas condições de vitória. Ele sentia que 5 minutos poderiam não ser seguros, mas meia hora era absolutamente infalível. Com alguém correndo para dar dinheiro, nem mesmo Molly podia se opor agora. Ela apenas enfatizou fortemente, dizendo a Arthur para não contar às crianças sobre isso, para que não imitassem e se tornassem viciadas em jogos de azar como Ludo Bagman. Muito bem, serei sua testemunha, Fudge interveio, seus olhos gordurosos olhando para Arthur. Arthur, parece que você vai perder. Ludo imediatamente soltou um grito alto quando Dumbledore, no campo, começou a caminhar em direção à Floresta Proibida. Olhem bem, Dumbledore está entrando na floresta. Na tela, o nariz 2 vezes quebrado de Dumbledore parecia particularmente conspícuo e único. No momento em que Dumbledore entrou na Floresta Proibida, Cyrus, que estava parado com os olhos fechados, abriu-os de repente. Ele parecia estar com os olhos fechados, mas, na realidade, estivera lançando continuamente o feitiço de supersensibilidade.
Seu cérebro emitindo ondas constantemente como um radar. Por aqui, Dumbledore. Exatamente como aquelas pessoas pensavam, Cyrus estava de fato esperando por Dumbledore, mas ele não tinha pressa em determinar um vencedor com Dumbledore, que detinha a varinha das varinhas. Ele apenas queria testar as águas primeiro. Ele encontrou a direção por onde Dumbledore entrou na Floresta Proibida, um pouco longe, mas não foi dificuldade para ele. Cyrus lançou diretamente um feitiço de voo. Embora as regras declarassem que não era permitido voar, ele permaneceu perto do chão, como um redemoinho correndo. Então não foi considerado uma violação. Antes mesmo de Dumbledore se ajustar ao ar úmido e frio da Floresta Proibida, Cyrus já havia percorrido meia milha, aparecendo diante de Dumbledore em uma explosão de névoa. Ele escolheu não emboscar, mas aparecer abertamente a cobra verde escura em seu pulso escorregando e se transformando em uma varinha em sua mão. Dumbledore não ficou surpreso. A varinha das varinhas acomodou-se em sua palma. Os dois estavam na floresta envolta em névoa, os feixes de luz solar congelados ao redor parecendo formar a cerca de uma arena de gladiadores. Sabe, isso me lembra nossa batalha na Casa dos Gritos não faz muito tempo, disse Dumbledore com um sorriso nostálgico. Não faz muito tempo, de verdade, mas tudo está completamente diferente agora. Pessoas idosas são sempre deixadas para trás facilmente pelo tempo, você não acha? Eu acho que só precisamos lutar agora. Cyrus atacou ferozmente, um feitiço disparando, as vibrações mágicas estilhaçando instantaneamente a névoa ao redor. Aqueles raios de luz também se retorceram em um instante. Dumbledore rapidamente moveu sua varinha, desferindo um golpe como um chicote que atingiu o feitiço, detonando-o e obscurecendo a visão de Cyrus. No momento seguinte, ele desapareceu de seu lugar original e reapareceu atrás de Cyrus. Um feitiço silencioso transformando-se instantaneamente em uma flecha gigante em movimento rápido, perfurando as costas de Cyrus. No campo de quadribol, Gina e Hermione assistiam com apreensão. Embora o feitiço fosse chamado de flecha, ele poderia facilmente caçar dragões e gigantes. E elas suspeitavam que até mesmo uma muralha de cidade robusta teria dificuldade em resistir àquele golpe. De fato, na tela, Cyrus parecia ter detectado antecipadamente o ataque de Dumbledore por trás. Ele se transformou em uma nuvem de fumaça branca, dispersando-se sob o ataque da flecha, apenas para se remontar nas proximidades. Bang! A flecha passou por seu corpo, perfurando instantaneamente o tronco de uma sequoia gigante. O tronco da árvore de quase 10 metros de diâmetro foi explodido, não deixando rastro de poeira, apenas seus galhos superiores, entrelaçados com outras árvores, sustentando a sequoia com a metade inferior faltando suspensa no ar. Ele enlouqueceu? Rony quase pulou. Ele não está tentando matar Cyrus de verdade, está? Silêncio! Gina puxou suas vestes de bruxo com irritação, arrancando-o de seu assento. O que foi? Vocês duas não estão preocupadas? Rony perguntou com raiva. Eu pensei que vocês se importassem tanto com Cyrus. Nós apenas temos fé em Cyrus, disse Hermione exasperada. Deve ter sido muito mais perigoso quando ele lutou contra aquele que não deve ser nomeado do que agora. Ouvindo isso, Rony finalmente se calou. Ele de fato ouvirá Harry falar sobre algumas das batalhas de Cyrus com Lord Voldemort. Ele ouviu que Cyrus, como Harry, não podia ser morto nem mesmo pela maldição Avada Kedavra. Então parecia que o ataque de Dumbledore provavelmente não era nada. Enquanto isso, Neville, sentado não muito longe deles, estava tenso e zangado. Seu olhar ocasionalmente mudava para a tela e depois, com ódio, para a parte mais alta das arquibancadas. Bellatrix, a mulher que prejudicara seus pais. Neville não entendia por que Cyrus, sendo amigo de Harry, se associaria a comensais da morte. Na verdade, a resposta era simples. Cyrus não era um santo como Dumbledore. Ele não se importava muito com os crimes que Bellatrix cometera no passado. Bellatrix, ou quaisquer outros comensais da morte que se submetessem a ele, eram, aos seus olhos, apenas suas lâminas. Ele não se importava com quantas pessoas esta lâmina havia matado antes, ou quão cruelmente tratava os inimigos. Ele só precisava saber que Bellatrix era leal o suficiente a ele, e mais capaz e afiada do que a maioria dos comensais da morte. Isso era o suficiente. O mundo não gira em torno de uma única pessoa, e mesmo que Neville não pudesse entender, a batalha continuou. Cyrus e Dumbledore já haviam trocado várias rodadas, com muitos feitiços passando por eles, quase errando suas vidas por um fio de cabelo. Que bruxo presente jamais testemunhara um duelo tão tenso e emocionante? Por um momento, todo o campo de quadribol ficou em silêncio, todos prendendo a respiração, temendo que até mesmo um pequeno som de sua parte tivesse qualquer impacto sobre as duas pessoas na tela. Na tela, Cyrus desapareceu de repente, sua figura parecendo aparecer em vários lugares ao mesmo tempo. Usando várias aparatações simultaneamente? Dumbledore franziu a testa interiormente. Bruxos não tinham um feitiço de duplicação. Cyrus, sem dúvida, estava lançando simultaneamente várias aparatações, fazendo sua figura aparecer brevemente em diferentes locais ao redor. Esta era uma técnica que testava severamente a habilidade de um bruxo. Mesmo a aparatação comum trazia o risco de estrunchamento, e este método poderia levar a ter os membros arrancados se não se tivesse cuidado. Mas Cyrus não apenas não foi despedaçado, como também cercou Dumbledore, lançando feitiços poderosos de vários ângulos simultaneamente. 4 ou 5 raios de luz carmesim subitamente cortando em direção a Dumbledore. Ele não tinha onde se esconder, ele só podia receber os golpes. Mas Dumbledore parecia nem um pouco preocupado. Ele primeiro deu um pequeno passo para trás e a varinha das varinhas disparou, atraindo um feitiço como um para-raios. Com o movimento do pulso, ele enxertou este feitiço no feitiço que atacava por trás. Então Dumbledore, em algum momento desconhecido, lançou um feitiço de extensão indetectável, alongando a distância do terceiro feitiço que chegava. Ele deu um passo para o lado, evitando o ataque, e então recebeu diretamente o quarto feitiço de frente, desviando-o para atingir o quinto feitiço. Tudo isso aconteceu em um instante. Naquele momento, ele estava cercado por feixes de luz caóticos, fazendo parecer incrivelmente perigoso. Mas ele resolveu calmamente todos os problemas. Isso é técnica, Cyrus. Às vezes não precisamos nos apressar em uma colisão frontal, disse ele sem esforço. Magia poderosa não significa tudo. Cyrus sempre sentiu que sua próxima frase seria: a magia tradicional enfatiza a neutralização da força. Você está certo. Cyrus guardou sua varinha. Ele não usará todo o seu poder e da mesma forma, Dumbledore também não. No entanto, como um teste, este nível foi o suficiente.
Outra razão era que outro bruxo de cabelos brancos corria impacientemente em direção a eles. Grindelwald estava indo quase diretamente para o local da batalha dos dois. Ele jogou sujo, atacando com um ataque surpresa imediatamente, mas o feitiço não atingiu nenhuma das pessoas. Em vez disso, explodiu entre Cyrus e Dumbledore. Isso era mais como o toque de uma corneta, anunciando sua entrada na luta. Ele ergueu o queixo arrogantemente, com um sorriso desagradável nos lábios, completamente desprovido de calor, apenas um repuxar da pele. Vocês dois estão bem animados. Se importam se eu me juntar? Canal Gameplay. Escute áudio novel. Capítulo 202. O Deus do Fogo abre o caminho. O feitiço anunciou a chegada de Grindelwald. Ele parou firmemente entre Cyrus e Dumbledore, os três formando um triângulo, a atmosfera entre eles tornando-se cada vez mais tensa e volátil. Nas arquibancadas, Hagrid cerrou nervosamente os punhos que eram maiores do que caldeirões. Grindelwald e Cyrus não se uniriam contra o professor Dumbledore, não é? Cada fio de barba em seu rosto enorme tremia de preocupação por Dumbledore. Esse bruxo chamado Grindelwald é muito forte? Gina retrucou. Ele não é o oponente derrotado do professor Dumbledore? Algumas lendas eram antigas demais, tanto que jovens bruxas como Gina mal conheciam Grindelwald. O único conhecimento que tinham vinha das recorrentes cartas de sapos de chocolate. Hagrid pensou por um momento, escolhendo as palavras, e então disse: ele é um dos bruxos mais perigosos do mundo. Deixe-me colocar desta forma, as pessoas chamam Dumbledore de o maior bruxo justamente porque ele derrotou Grindelwald, entende? Dumbledore teve muitos inimigos ao longo de sua vida, mas Grindelwald foi o único registrado na mesma carta de sapo de chocolate que ele. Poderia quase ser dito que Grindelwald foi a conquista mais brilhante em todas as realizações de Dumbledore. Ele perdeu para Dumbledore uma vez. Ele é um bruxo das trevas terrivelmente maligno. Receio que ele se junte a Cyrus contra Dumbledore, disse Hagrid preocupado, o que desagradou um pouco Gina. Do que você está falando? Se Grindelwald é um bruxo das trevas, não há como Cyrus se associar a ele, bufou Gina. Devido a certos filtros, Gina idealizou Cyrus um pouco demais. Cyrus de fato não tinha intenção de se unir a Grindelwald, mas isso nada tinha a ver com bem ou mal, simplesmente não era necessário. Com certeza, exatamente como Gina disse na cena, no momento em que Grindelwald apareceu, Cyrus guardou sua varinha. Ele disse algo e então partiu. Depois de assistir, Hagrid exclamou repetidamente: bom homem. Ele é uma pessoa justa. Ele limpou as lágrimas aliviado por Dumbledore. Estou tão feliz que você seja amigo dele. Estou um pouco curiosa sobre o que eles disseram, disse Gina, apertando os lábios. Enquanto isso, na Floresta Proibida, o tempo retrocedeu para o momento em que Grindelwald apareceu pela primeira vez. Você está um pouco atrasado. Já terminamos por aqui, disse Cyrus suavemente, embora tenha feito uma pausa e se corrigido. Talvez não atrasado. Para você deve ser o momento exato. Não vou atrapalhar vocês dois. Ele guardou a varinha e virou-se para sair, mas acrescentou: drones mágicos só podem transmitir imagens. Eles ainda não conseguem capturar som. Vocês podem conversar livremente se tiverem algo para colocar em dia. Cyrus saiu com tanta elegância que deixou Dumbledore e Grindelwald encarando um ao outro. Quando dois velhos, ambos com mais de 100 anos, se enfrentavam sozinhos, a atmosfera tornava-se estranha. Depois de tanto tempo, eles deveriam ter muito a dizer, e Grindelwald deveria ter queixas intermináveis. Mas eles não eram mais jovens, nem eram tão facilmente impulsivos. Depois de um longo tempo, Grindelwald quebrou o silêncio, mas não trouxe imediatamente o passado à tona. Em vez disso, olhou na direção em que Cyrus havia partido, cheio de surpresa. Quanto ele realmente sabe? Suponho que você não andou espalhando nossos assuntos por aí, não é? Isso não faz o seu tipo. Você deve ter vergonha de falar de nossos assuntos. Isso é o que eu gostaria de saber também, disse Dumbledore calmamente. Ele parece saber muitas coisas que não deveria. Relembrando tudo que Cyrus fizera nos últimos 1 ou 2 anos, Dumbledore pensou que Cyrus não deveria saber de muitas coisas, mas, ao contrário, ele parecia saber mais do que qualquer um. Por exemplo, o cofre 12 e a magia antiga, a localização de cada Horcrux que nem o próprio Lord Voldemort conhecia, a varinha de Slytherin perdida por séculos, seu próprio passado com Grindelwald. No entanto, Dumbledore não se deteve nesta questão. Cyrus, desde seu nascimento a partir do diário, estava destinado a ser diferente de Lord Voldemort. Ele possuía uma magia que Lord Voldemort não conseguia compreender. Podia ver a magia antiga e talvez também tivesse ganhado o dom da profecia? Foram as palavras de Grindelwald, no entanto, que o feriram. Seus olhos azuis olharam para Grindelwald. Desde o reencontro deles, 50 anos atrás, esta foi a primeira vez que ele não evitou o olhar dele. Ele disse seriamente: eu nunca tive vergonha. Ah, entendo. Você mudou muito, Dumbledore. Sinto como se nunca tivesse te conhecido, disse Grindelwald com pesar. Desde sua fuga de Nurmengard, ele procurou freneticamente por jornais sobre Dumbledore. Ele viu uma bruxa chamada Rita Skeeter criticando Dumbledore como um zumbi podre nos jornais, e Dumbledore parecia totalmente indiferente. Depois de tantos anos, ele se tornará frio e racional. Mas o Dumbledore na memória de Grindelwald não era nada assim. Naquela época, ele era apaixonado e ambicioso, protetor de sua reputação, preocupado com sua honra. Seu talento, tudo nele, era tão cativante, tão hipnotizante. Foi só então que Grindelwald percebeu que todo o seu entendimento de Dumbledore vinha unicamente daqueles breves 2 meses em Godric's Hollow. Você só viu a flor desabrochada, então é claro que está surpreso com sua feiura depois que ela murcha. Mas murchar é o estado normal da vida, e minha barba não cresceu tanto assim ontem, disse Dumbledore calmamente. Temos mais de 100 anos de idade. Cyrus caminhou mais profundamente na Floresta Proibida. Ele não caminhou em direção à linha de chegada, mas começou a procurar horizontalmente pelas criaturas mágicas na Floresta Proibida. A Confederação Internacional de Bruxos havia colocado informações sobre a próxima competição na Floresta Proibida e, como esperado, era guardada por aquelas criaturas mágicas. Não poder voar ainda é um pouco problemático. Caminhando pela vasta e densa floresta até a direção era difícil de discernir. No entanto, com tantas criaturas estrangeiras aparecendo de repente, os habitantes originais da Floresta Proibida deviam ser os mais irritados. Basta procurar onde há mais comoção. Ele ergueu a varinha e tocou levemente o chão. Então, do solo lamacento para o qual apontou, uma cobra preta como piche subitamente deslizou para fora. Ela agitou a língua confusa e depois deslizou para as profundezas da Floresta Proibida. Depois, outra e inúmeras cobras pretas surgiram uma após a outra, como água de um cano furado, seus corpos retorcidos e frios se entrelaçando, densos e ondulantes. Apenas olhar para elas daria arrepios em alguém. Cyrus, no entanto, não percebeu.
O chão sob seus pés já estava coberto pelo enxame de cobras. Em seus olhos âmbar, pupilas verticais dispararam o poder da magia. Ele abriu a boca e soltou um silvo rouco. Vão, encontrem criaturas poderosas para mim. Ao seu comando, as cobras se dispersaram. Esta exibição fez o couro cabeludo das pessoas formigar, especialmente as jovens bruxas e bruxos da Grifinória, que sentiam que Cyrus era totalmente maligno. Como alguém que lidava com cobras venenosas poderia ser uma boa pessoa? No entanto, mesmo tais rumores não puderam deter o entusiasmo de algumas garotas. A atitude dos bruxos da Sonserina em relação a Cyrus estava claramente dividida em duas facções, considerando que alguns de seus pais já haviam seguido Lord Voldemort e Barto para a França. Mas não importa a qual facção os jovens bruxos pertencessem, ao verem a exibição de Cyrus, seus olhos brilhavam, desejando que fossem eles acomodar o enxame de cobras. Cyrus levou apenas alguns minutos para entender quase completamente a disposição atual de toda a Floresta Proibida. Aquelas cobras pretas não eram cobras reais, mas produtos que ele conjurou com magia. Depois de serem infundidas com magia antiga, elas dispararam como raios negros, trazendo todo o mapa da Floresta Proibida de volta à mente de Cyrus. Ele rapidamente localizou a posição de um dragão. Este era um chifres longos romeno, suas escamas pretas contrastando com seu par de chifres enormes e dourados que se destacavam notavelmente. Ele era enorme, tão longo quanto 6 ou 7 pessoas juntas. Sua espinha denteada conectava-se a asas de demônio e membros anteriores poderosos. As membranas de suas asas eram grossas e similarmente cobertas por escamas protetoras. Abaixo dele, uma colossal serpente chifruda jazia em uma poça de sangue. Sua pele grossa e impenetrável por feitiços, fora rasgada pelas garras afiadas do dragão, espalhando sangue e entranhas por toda parte. Os chifres longos romeno parecia prestes a se alimentar, mas a súbita aparição de Cyrus despertou imediatamente sua vigilância e raiva. Ele rugiu para Cyrus como um leão afugentando uma hiena, seus membros anteriores passando por cima do cadáver da serpente chifruda para guardar sua presa. Suas 4 presas mais longas eram ainda maiores que o braço de Cyrus. Cyrus olhou para baixo, não encontrando ovos de dragão sob ele, indicando que a segunda tarefa provavelmente nada tinha a ver com o Lago Negro. Este era um dragão macho. Embora não fosse tão sensível e irritável quanto uma fêmea durante a incubação, que atacaria qualquer criatura que se aproximasse como uma ameaça potencial aos seus ovos. Os dragões machos eram ainda mais perigosos. Eles eram mais habilidosos em lutar. Um monstro tão grande e aterrorizante meramente aparecendo em uma tela era o suficiente para fazer alguém perder o fôlego, quanto mais enfrentar um dragão pessoalmente. Mas Cyrus nem sequer reconheceu sua presença. Ele ignorou o aviso do dragão e caminhou diretamente em sua direção. Os chifres longos romeno sentiu-se provocado e imediatamente começou a preparar seu sopro. Ele respirou fundo e seu abdômen inchou instantaneamente, como o peito do Popeye após comer espinafre. As escamas em sua garganta ficaram vermelhas devido ao calor intenso. No momento seguinte, uma violenta torrente de fogo de dragão irrompeu. As chamas distorceram instantaneamente o ar. Naquele breve momento, as árvores tocadas pelas chamas pareceram não ter tempo de reagir antes de se transformarem instantaneamente em carvão, e depois desmoronarem em cinzas pálidas. A floresta proibida úmida secou imediatamente. O chão escorregadio sob os pés de Cyrus ressecou instantaneamente, e a umidade nas folhas mortas molhadas e mal cheirosas evaporou, fazendo com que as folhas se retorcessem, amarelassem e ficassem secas, tornando-se quebradiças ao toque. Mesmo áreas não atingidas diretamente pelas chamas começaram a entrar em combustão devido ao calor súbito e intenso. As chamas envolveram Cyrus. Melhor dizendo, este pequeno pedaço de floresta foi engolido por um mar de fogo. Chamas escaldantes brotaram do chão em um instante, engolindo árvores de dezenas de metros de altura. O incêndio avassalador era como um vasto oceano de fogo vermelho sangue. Roar. Os chifres longos romeno rugiu triunfante. Ele estava em meio às chamas, como um demônio que tivesse rastejado para fora do inferno. Ele não vai morrer queimado, vai? Simas, embora não conhecesse Cyrus, não pôde deixar de se sentir nervoso. Muitos outros jovens bruxos compartilhavam seu pensamento. Aos olhos deles, um dragão era uma das criaturas mágicas mais fortes. Era impossível para qualquer um sobreviver ao ataque de um dragão. Sem mencionar estas chamas aterrorizantes, que até deixavam as rochas em brasa e quase as derretiam. No entanto, Cyrus rapidamente provou que as preocupações deles eram infundadas. Nas chamas vermelho sangue, uma figura escura caminhava calmamente. Cyrus estava envolto pelas chamas, mas aquelas chamas pareciam evitá-lo. A cada passo que dava, as chamas se afastavam ativamente para ambos os lados. Ele caminhava naquele cenário carmesim, como um deus controlando o fogo, até que falou claramente as palavras. O deus do fogo abre o caminho. Em um instante, o mar de fogo se partiu. O fogo de dragão escaldante submeteu-se aos seus lados, não se espalhando mais. A terra preta e queimada, no entanto, era tão pura e imaculada quanto um caminho para o céu. Mais de 1000 bruxos assistiram atonitos enquanto o belo Cyrus, iluminado pelo fogo, controlava o poder das chamas como um deus descendo dos céus. Meu Deus, ele é praticamente um deus. Muitos jovens bruxos de origem trouxa sentiram-se atingidos por algum tipo de crença. Eles pensaram em Moisés abrindo o mar vermelho na Bíblia. Não existem deuses neste mundo, mas se existissem, talvez um estivesse diante deles. No entanto, para Cyrus, isso era apenas uma questão trivial. O fogo há muito era um truque de que ele estava entediado. Os chifres longos romeno também pareceu intimidado pelo poder de Cyrus, mas era, afinal, um predador de topo, um dragão. Sua parte mais perigosa não era o fogo de dragão, mas, como seu nome sugeria, seu par de chifres dourados. Aqueles chifres eram como 2 lanças douradas eretas. Os chifres longos romenos normalmente usavam aqueles chifres afiados para empalar inimigos quando encontravam oponentes problemáticos. Seu corpo maciço, maior que um vagão de trem, abaixou-se como um touro preparando-se para investir, baixando a cabeça. Não estava se submetendo, mas revelando sua arma mais afiada. Seus olhos de dragão, como tochas, encararam diretamente os olhos âmbar de Cyrus. Não tenho dúvidas de que ele poderia descarrilar o expresso de Hogwarts, disse Rony preocupado. Aqueles chifres poderiam atravessar um vagão. Não é nada, disse Hermione, segurando a mão de Gina com força, sua voz tremendo. Lembra? Dragões puxam as carruagens em Ilvermorny. Cyrus pode
subjugá-lo. Os padrões musculares nas patas dianteiras dos chifres longos romeno ainda eram claramente visíveis sob suas escamas. Suas garras afiadas cravaram-se no chão, deixando marcas profundas. Ele se moveu. Não uma investida, mas ele voou diretamente para o céu, que estava cercado por chamas. Rony olhou fixamente para a cena, como se atingido por uma perda súbita de energia, desabando em seu assento, resmungando como uma alma perdida. Eu vi isso direito? Você viu direito, os chifres longos romeno escapou. Disse Hagrid com lágrimas brotando nos olhos. Veja como ele estava assustado. Eu sabia que dragões não são nada perigosos. São todos bebês fofos. Os bruxos é que são os perigosos. Capítulo 203. Você é um pouco extremo demais. Cyrus também não poderia ter imaginado que os chifres longos romeno, que parecia tão ameaçador, na verdade daria meia volta e fugiria. No entanto, para o próprio animal, isso não era difícil de entender. Mesmo um dragão poderoso tem habilidades de observação aguçadas, e Cyrus lhe passou uma sensação de poder tão grande que ele já havia perdido a vontade de resistir. No santuário de dragões da Romênia, se alguém não consegue detectar o perigo com antecedência, não sobrevive entre os dragões. No entanto, eu não te dei permissão para simplesmente ir embora assim. Cyrus ergueu sua varinha em direção ao dragão em retirada no céu. Então, uma corrente negra disparou de sua varinha. A corrente de ferro chacoalhou, avançando em direção ao dragão como uma serpente com olhos, prendendo sua garganta, suas garras afiadas e suas asas batendo. Cyrus sentiu imediatamente uma força de tração enorme em sua mão, como se tivesse agarrado um trem em alta velocidade. Com a força de um dragão, se outra pessoa o estivesse puxando por trás, o dragão provavelmente nem sentiria, como uma nuvem pendurada na asa de um avião. Ele poderia nem notar e facilmente carregaria a pessoa para o céu e depois a sacudiria. Mas a força de Cyrus não era comparável à de um bruxo comum. Seus pés pareciam ter criado raízes na terra ressequida, e seu corpo sob as amplas vestes de bruxo não era particularmente robusto, mas continha uma força comparável à de um dragão. Ele era como Anteu da mitologia, possuindo força infinita quando seus pés tocavam a terra. O dragão poderoso era como uma pipa patética, incapaz de se libertar. No entanto, um dragão é um dragão, afinal. Mesmo que Cyrus tivesse o físico de um pássaro-trovão, em uma pura comparação de força bruta, ele estava em desvantagem. Por outro lado, seu peso também o tornava a parte mais fraca. Os chifres longos romeno avançava com uma leve vantagem, e os pés de Cyrus deixavam um sulco profundo no chão. Mas ele não estava nem um pouco perturbado. A mão que segurava a varinha puxou com força, e a explosão súbita de poder carregava relâmpagos explosivos. Bang! O ar foi subitamente rasgado, e o dragão voador foi imediatamente puxado de volta por Cyrus como uma pipa, colidindo pesadamente contra o solo. Seus ossos duros de dragão esmagaram uma fileira de árvores grossas. O dragão lamentou com a cabeça jogada para trás, mas a corrente de ferro já o havia emaranhado. A força do dragão, suficiente para quebrar aço, e suas presas e garras afiadas que poderiam rasgar metal, pareciam não ter efeito sobre a corrente de ferro que Cyrus conjurou. Ele só podia ser firmemente envolvido, caído no chão, incapaz de se virar. Cyrus considerou Newt, então não matou o dragão. Caso contrário, não teria sido tão trabalhoso. Mesmo que a pele de um dragão pudesse resistir à maioria das magias, ele não precisaria de um segundo movimento para matar um dragão. Neste momento, mais de 1000 bruxos haviam esquecido como falar. Embora Cyrus tivesse acabado de ter uma luta de sondagem com Dumbledore, o que lhes deu algum entendimento de sua força. Eles ainda ficaram atônitos com a visão de Cyrus puxando de volta um dragão em voo rápido apenas com sua força física. Qual era a diferença entre isso e uma formiga puxando um avião de volta? Ele é realmente um bruxo? Ou é outro dragão que aprendeu a lançar feitiços e se transformou em bruxo? Essa pergunta surgiu na mente de todos quase simultaneamente. Se Harry pudesse ver esta cena, talvez ele se lembrasse daquela noite em que Lord Voldemort correu confiante em direção a Cyrus, apenas para ter uma de suas mãos retorcida em fragmentos. Mas ele estava destinado a não ver. Neste momento, Harry estava lutando para avançar profundamente na Floresta Proibida. Como competidor mais jovem, sua pressão era muito maior que a dos outros. Ele não conseguia aparatar e só podia avançar tropeçando em folhas mortas escorregadias e madeira podre coberta de musgo. Ele estivera na Floresta Proibida algumas vezes, mas ela era simplesmente vasta demais, e o cenário ali parecia todo muito parecido. O máximo que ele já havia se aventurado na Floresta Proibida foi em seu segundo ano, quando ele, Rony e Cyrus foram procurar aranhas juntos. No entanto, naquela época, eles haviam caminhado pela floresta por apenas cerca de meia hora, mas agora, ele já havia passado pela depressão queimada e visto aqueles cadáveres de aranhas descartados e ressecados, como se a vida tivesse sido sugada deles. Eles jaziam solitários na terra seca, estendendo seus membros murchos como espinhos secos e retorcidos. Ele sabia que tinha ido muito mais longe desta vez. A cada respiração que Harry dava, ele podia sentir seu coração batendo com força. Era um medo e a tensão que lhe davam uma sensação de vida mais real. Seus olhos verdes vasculhavam a floresta escura. Ele supunha que o sol já tivesse nascido completamente, mas quanto mais fundo ele entrava na Floresta Proibida, mais escura sua visão se tornava. Ele passou a varinha para a mão esquerda e segurou firmemente a arma mágica na mão direita com a palma suada. Parecia que essa era a única maneira de acalmar seus nervos. Após entrar na Floresta Proibida, a primeira coisa que Harry fez foi convocar a arma mágica de volta, conforme Dumbledore o instruíra. Desde que fora escolhido como campeão até a participação na competição, ele e Cedrico estiveram aprendendo com Dumbledore. Harry pediu a Dumbledore para ajudá-lo a repor algumas balas de alquimia. Dumbledore não apenas o fez, mas também ensinou Harry ativamente a tentar fabricar as balas dele mesmo. No entanto, Harry não aprendeu, embora Cedrico ocasionalmente tivesse sucesso. Agora, para Harry, a tarefa mais urgente era encontrar Cedrico. A dificuldade desta competição estava além de sua imaginação. Se ele não se encontrasse com Cedrico, seria muito difícil para ele completar a prova. Quanto a outras informações, Harry nem sequer tinha pensado nisso. Ele não havia se inscrito na competição por vontade própria, então não havia necessidade de se esforçar tanto. No entanto, como encontrar Cedrico na Floresta Proibida era outro problema. Harry olhou para o céu. Sua visão não conseguia penetrar os galhos e folhas densos e cinza esverdeados, e ele só pôde suspirar desamparadamente. Ele e Cedrico haviam concordado originalmente em enviar faíscas para o céu para se localizarem após entrarem na Floresta Proibida. Esse método só foi útil no início. Agora, quanto mais fundo entravam na floresta, as faíscas da varinha não podiam ser lançadas e o céu não podia ser visto.
visto. Agora, Harry só podia avançar às cegas com base em sua impressão inicial, mas a selva em si era um labirinto enorme, e se perder ali não era nada incomum. Harry não encontrou Cedrico. Em vez disso, os arbustos próximos subitamente farfalharam. Ele ficou imediatamente alerta. Em tal ambiente não importava o que saísse daquele arbusto, fosse um bruxo ou uma criatura mágica, era um perigo. De repente, uma sombra dourada surgiu. O coração de Harry pareceu pular uma batida, sua mente ficou em branco e ele não conseguiu pensar em nenhum feitiço. Em vez disso, sua mão direita segurando a arma, já havia se estendido e seu dedo instintivamente puxou o gatilho. Dengue! A bala mágica disparou em um instante. A figura pareceu assustada também, mas ela reagiu rápido. A bala não atingiu, mas bateu em uma barreira invisível. O feitiço foi totalmente liberado. Era um espelharmos, muito poderoso, quase estilhaçando até mesmo um feitiço de proteção. É você, garoto? Cassandra olhou furiosa para Harry. Se ela não tivesse reagido rápido, teria sido quase atingida pelo feitiço de Harry. Ou melhor, ela não reagira na hora, mas como era cautelosa, lançaram um feitiço de proteção antecipadamente, e ele inesperadamente funcionou. Você é a senhorita Cassandra Vorey? Harry agora reconhecia a outra pessoa. Ou melhor, ele jamais esqueceria o belo rosto de Cassandra nem mesmo em seus sonhos. Ele suspirou de alívio. Cassandra era seguidora de Cyrus, afinal, e tanto ele quanto ela tinham a marca. Então poderiam ser considerados do mesmo lado, e ele não precisava se preocupar em ser atacado. No entanto, a atitude de Cassandra não era tão boa. Chame-me de senhorita Vorey. Não somos tão íntimos assim, disse ela friamente. Tudo bem, senhorita Vorey. Harry não se importou. Em tal ambiente, ver alguém conhecido já era sorte. Ele ofereceu uma sugestão. Senhorita Vorey, acho que podemos cooperar. Eu não me importo, Cassandra assentiu. Comparada à competição entre escolas, ela estava mais preocupada com a rivalidade entre o próprio Cyrus contra Dumbledore e Grindelwald. Dois indivíduos que poderiam ser chamados de Lordes das Trevas. Cooperar com Harry para eliminar os antigos colegas de Durmstrang primeiro e depois considerar outros assuntos não seria tarde demais. E os bruxos de Belch Batons, seria melhor se fossem todos eliminados na primeira rodada. Cassandra disse irritada. Mas, de acordo com as regras, os campeões de Belch Batons não serão eliminados. Ninguém pode eliminá-los, lembrou Harry baixinho. A aura de Cassandra sempre o deixava hesitante em falar. Cassandra deu um olhar de desdém a Harry e zombou. Você é algum bom menininho que acabou de cair do céu? Se todos seguissem as regras, seu nome não teria aparecido no Cálice de Fogo. Harry ficou imediatamente sem palavras. Mas era verdade. Mesmo antes do início das provas da competição, inúmeras pessoas já estavam quebrando as regras. As regras do Cálice de Fogo eram como as regras de Hogwarts, uma piada completa. O que você planeja fazer? É simples. As regras dizem que eles não serão eliminados, mas não dizem que eles não podem se retirar da competição por conta própria. Receio que eles não queiram se retirar. Se eles não pretendem ser elegantes, nós os ajudaremos a ser elegantes. Cassandra sorriu maliciosamente, dizendo as palavras mais terríveis com o rosto mais bonito. Não será o suficiente espancá-los para que não possam participar? Além disso, é o torneio tribruxo. É comum uma ou duas pessoas morrerem. Harry olhou para o rosto belo dela e não pôde deixar de estremecer. Quem diria que esta garota linda era, na verdade, um demônio vivo? Ele estava com muito medo, mas ainda decidiu dissuadi-la. Você está louca? Como pode matar pessoas? O Sr. Cyrus disse que os campeões de Belch Batons já foram substituídos. Exceto por aquela parte vela, os outros dois são comensais da morte. Cassandra revirou os olhos para Harry. Você ainda é tão misericordioso com comensais da morte? Vidas de comensais da morte também são vidas. Espere, comensais da morte? Harry parou, como se tivesse acabado de se lembrar do que eram comensais da morte, e disse imediatamente, como você planeja matá-los? Ele parecia impaciente, erguendo a pistola em sua mão. Que tal usar isto? Isto é muito mais fácil de usar do que uma varinha. Eu tenho 12 balas de feitiço. Posso usar todas nelas, 6 para cada pessoa. Ele parecia prestes a esvaziar o carregador. Que tal usar um laxante neles e depois dar um purgante? Ou um estupefaça? Cassandra. A mente de Cassandra foi imediatamente preenchida com imagens nojentas. Acho que você é um pouco extremo demais. Ela não esperava que Harry tivesse esse lado. Só se pode dizer que devido a experiências diferentes, a personalidade de Harry mudará ligeiramente. Especialmente suas várias experiências de ser sequestrado por Lord Voldemort e ser torturado por Pettigrew com repetidos cruciatus. Ele sabia o quão cruéis os comensais da morte eram. Talvez ele ainda não matasse, mas Harry não se importava em usar algumas artes das trevas para dar uma lição naqueles canalhas. De qualquer forma, vamos primeiro descobrir como encontrá-los, disse Cassandra. Você se lembra da ordem de partida? Primeiro foi aquela parte vela, depois você e eu. Isso significa que eles estão atrás de nós. Mas nossos pontos de entrada na Floresta Proibida não foram exatamente os mesmos, e eles têm um mapa, então podem ter ido mais longe que nós. Não, eles não serão eliminados, lembra? Então eles certamente tentarão obter pistas para a segunda tarefa, analisou Cassandra. É melhor encontrarmos mais alguns ajudantes. 2 comensais da morte, as habilidades deles podem ser mais do que podemos aguentar. Embora Cassandra também fosse habilidosa em artes das trevas, ela não poderia ser páreo para comensais da morte. Os subordinados de Lord Voldemort não eram todos uns imprestáveis, na verdade, o oposto. Os comensais da morte de elite eram muito poderosos. Aqueles que estavam realmente no topo dos comensais da morte poderiam facilmente atuar como um professor ou até mesmo um diretor em Hogwarts. Se aquelas pessoas fossem todas inúteis, então os mártires da Ordem da Fênix que se sacrificaram durante os anos de guerra não seriam ridículos demais. O inimigo é poderoso e cruel. Essa é a realidade. O que trazia terror ao nome Lord Voldemort não era na verdade o próprio Lord Voldemort, mas os comensais da morte. Naquela época, quando os bruxos pronunciavam esse nome, eram os comensais da morte que vinham caçá-los. Mas eu não consigo encontrar o Cedrico. Ele é muito capaz, disse Harry angustiado. A excelência de Cedrico era algo que Harry testemunhara. Ele estava apenas no 6º ano, mas era excepcional em todos os aspectos, e sua personalidade era a de um cavaleiro íntegro. Ele nunca conhecera a própria Lufa-Lufa, mas Harry acreditava que se Lufa-Lufa também tivesse um herdeiro, Cedrico seria o mais adequado. Então vamos contar com a sorte, mas eu tenho um jeito de encontrar aqueles 2 comensais da morte. Cassandra sorriu com orgulho. O Sr. Cyrus me ensinou a usar a marca negra. Capítulo 204. Morte e traição.
Uma marca negra? Harry deu um salto. Você não vai conjurar uma marca negra para atraí-los, vai? Conjurar uma marca negra era de fato muito mais deslumbrante do que lançar faíscas. Mas Harry não achava que fosse uma boa ideia de forma alguma. Ele apontou cuidadosamente para o pomo de ouro que voava secretamente no céu. Estes pomos estão nos monitorando. Se você conjurar uma marca negra, todos verão. Qual era a diferença entre conjurar uma marca negra na frente de mais de 1000 britânicos e lançar um feitiço poderoso de curto alcance? Sua gravidade provavelmente perdia apenas para a conjuração pública de uma maldição imperdoável. Claro que não. Mesmo que eu conjurasse uma marca negra, eles teriam que estar dispostos a vir. Cassandra revirou os olhos. Havia apenas 2 comensais da morte na floresta proibida no momento. Eles não podiam usar abertamente uma marca negra para se comunicar. Nesta situação, ver uma marca negra diria instantaneamente a eles que era uma armadilha. Especialmente porque, além de Cassandra, a única outra pessoa que faria tal coisa era provavelmente o Sr. Cyrus. É claro que eles não correriam para a própria morte. A marca negra não tem uma função de posicionamento, mas o Sr. Cyrus inventou um feitiço de detecção. Se eles estiverem perto o suficiente, há uma maneira de sentir, explicou Cassandra. A cena dela conversando com Harry também apareceu na tela. Parece que Harry e esta bela garota formaram uma parceria, disse Fred com uma risada baixa. Ele e George subconscientemente olharam para Gina, mas não a provocaram como faziam alguns anos atrás. Depois de todo esse tempo, eles já sabiam que Gina não tinha interesse em Harry. Rony, por outro lado, parecia um pouco invejoso de Harry. Não pense demais, pequeno Rony. Você não consegue conquistar aquela garota. Ela é uma víbora. Tudo bem, parem de discutir. Olhem, eles estão começando a se mover. Harry está indo em direção aos 2 alunos de Belch Batons. Hagrid exclamou surpreso. Ninguém no local se importava mais com Harry do que ele. Ao mesmo tempo, na Floresta Proibida, Rodolphus e Rabastan já haviam se encontrado. Eles tinham mais métodos do que os outros, afinal, eram irmãos da família Lestrange, subordinados competentes de Lord Voldemort. Eu realmente quero encontrar uma chance de matar aquele impostor. O mais jovem Rabastan disse freneticamente. Como matar? Rodolphus naturalmente odiava o Sr. Cyrus ainda mais, pois ele havia sequestrado sua esposa. Embora Bella nunca tivesse se importado com ele e tivesse seu coração voltado para Lord Voldemort, naquela época, eles eram ao menos nominalmente marido e mulher. Mas agora, sua esposa fugiu com outra pessoa. Ele era um motivo de piada entre os comensais da morte. Ele queria matar o Sr. Cyrus mais do que Rabastan, mas embora quisesse, ele não havia perdido o juízo. Nem mesmo o mestre conseguiu matar aquele monstro com uma maldição da morte. Como nós conseguiríamos? Ele estava frio, seu olhar fixo à frente, lembrando em sua mente do mapa que vira anteriormente. É o suficiente fazer o que precisamos fazer. O local para a segunda competição já foi organizado. Naquele momento, o mestre retornará da morte, e tanto o Sr. Cyrus quanto Dumbledore morrerão. Rodolphus e Rabastan tinham 2 tarefas. A primeira era coletar pistas, a outra era tentar contatar Grindelwald e buscar uma aliança. Embora Lord Voldemort tivesse perdido da última vez, a situação atual deles não era tão ruim. A França havia se tornado a base deles. Dessa forma, após o retorno de Lord Voldemort, ele ainda teria uma chance de lutar contra o Sr. Cyrus e Dumbledore. Mas se esses 2 se aliassem, ainda seria um grande problema. Eles não podiam ficar de braços cruzados, mas tinham que buscar aliados ativamente. Nesse exato momento, Grindelwald apareceu. Mas não deveríamos cobrar alguns juros? Rabastan ainda estava um pouco relutante. O Sr. Cyrus havia envergonhado sua família e ele não ficaria em paz até que esse rancor fosse resolvido. Aqueles 2 alunos que vieram com aquele impostor. Uma delas é a filha do traidor, a senhorita Cassandra Vorey. Matthews. Seus olhos de lobo brilharam com ferocidade. Rodolphus não disse muito para dissuadi-lo. Eram apenas 2 alunos. Eles não estavam muito preocupados com eles. Matá-los nunca era difícil. O desafio não era matá-los diretamente, mas encontrar uma maneira de morrerem por acidente. Então você mesmo resolve isso. Eu tentarei me comunicar com Grindelwald. Ele fez uma divisão de trabalho. Ir encontrar Grindelwald era claramente muito mais perigoso do que lidar com 2 jovens bruxos. Como irmão mais velho, Rodolphus era bastante atencioso com seu irmão mais novo. No entanto, ele próprio não esperava chegar imediatamente a um acordo com Grindelwald. Isso era apenas um teste. Mesmo que pudesse ser feito, ele não poderia conspirar abertamente seus planos malignos com Grindelwald sob o olhar de mais de 1000 pessoas. Tudo precisava de algum preparo. Depois que Rodolphus e Rabastan se separaram, eles imediatamente voltaram. Suas ações eram muito focadas. Ele claramente não estava perdido intencionalmente, mas ninguém suspeitou deles. Belch Batons já era o lado mais fraco, e as ações de Rodolphus, aos olhos deles, eram para procurar outros campeões solitários para eliminá-los e ganhar mais oportunidades para sua própria vitória. Afinal, o torneio tribruxo não era apenas um simples duelo de campeões. Antes da terceira tarefa começar, as pontuações poderiam determinar muitas coisas. Ao mesmo tempo, Harry e Cassandra estavam se aproximando de Rabastan. A sensação da marca negra estava gradualmente ficando mais forte. Cassandra e Harry lançaram o feitiço de desilusão, mas o nível do feitiço de desilusão de Harry era um pouco fraco. Ele costumava usar sua capa para ficar invisível e só havia aprendido esse feitiço durante suas sessões de estudo intensivo antes do início da competição. Fale baixo. Cassandra sussurrou, agachando-se. Os rastros deles haviam desaparecido da tela há muito tempo. Os 2 rapidamente descobriram Rabastan. Este bruxo, disfarçado de estudante, tinha um olhar feroz no rosto e movia-se rapidamente pela floresta. Ele deve estar nos procurando também. Harry sussurrou. Ele tentou ao máximo não se mover muito, para evitar que o contorno de seu corpo se sobrepusesse ao ambiente. Ao mesmo tempo, ele carregou rápida e habilmente sua arma mágica. Quanto a usar uma varinha mágica, ele nem sequer havia considerado. Que coisa inconveniente era aquela? Na realidade, era também porque Harry simplesmente não conseguia lançar um feitiço silencioso. Gritar um feitiço em voz alta seria como se seu superior lhe dissesse que haveria uma inspeção surpresa esta tarde. Isso apenas atrairia atenção. Ele não havia esquecido que estava no meio de um ataque surpresa. Ele definitivamente tem um feitiço escudo sobre si. Você não tem nenhuma bala de feitiço mais poderosa? Eu tenho um feitiço de explosão. Harry disse em voz baixa. Bom, eu contarei até 3, então quebrarei o feitiço escudo dele. Cassandra forçou a voz para baixo. Seus olhos frios, sedutores e de cobra encaravam Rabastan, como se olhassem para um homem morto. Seus lábios, tingidos com batom verde claro, abriram-se ligeiramente. 2.
Harry segurava a arma, agachado no chão. Ele sentia que seus pés eram como duas molas prontas para saltar a qualquer momento. A contagem regressiva de Cassandra soava como um comando em seu coração. Suas palmas estavam suadas, mas não havia tempo para considerar se esse plano teria sucesso. Ele apenas tinha que fazer. Atire. Cassandra não falou, mas cutucou Harry com sua varinha mágica, dando-lhe o sinal para atirar. Harry disparou como um gato selvagem assustado. O ruído repentino deixou Rabasta alerta, mas ele não viu ninguém. Neste momento, um estrondo alto ecoou pelo ar. Bang! Rabasta nem teve tempo de ver de onde vinha o som antes que o feitiço atingisse o feitiço escudo à sua frente. No momento seguinte, houve uma explosão violenta em um clarão de fogo. Bum! Até o drone mágico que estava filmando pareceu tremer. Esse ataque repentino assustou a todos. Rabastan sentiu como se tivesse sido atingido no peito por um unicórnio, caindo para trás. Ele não estava ferido, mas seu feitiço escudo havia sido estilhaçado. Neste momento, sua mente estava em branco, mas ele sabia que fora atacado. Cassandra aproveitou a oportunidade, rolou no chão, ergueu o cotovelo e disparou um feitiço. Estupefaça. Mas a reação de Rabastan foi mais rápida do que ela esperava. No momento em que o feitiço escudo se estilhaçou, Rabastan já estava preparado para receber o próximo feitiço. Ele não teve tempo de lançar outro feitiço escudo, mas desviar um feitiço não era difícil. Pessoas podiam estar invisíveis, mas feitiços não. Rabastan parou o feitiço de Cassandra como se empunhasse uma espada, então calculou a direção de onde o feitiço viera e ergueu sua varinha mágica bem alto. Omenu reveliu. Como se uma rajada de vento passasse, o feitiço de desilusão em Cassandra e Harry foi varrido como poeira, revelando a aparência deles antes que fossem ocultados. Os lábios frios de Rabastan se curvaram e seu rosto mostrou uma mistura de surpresa e excitação. Ele nunca esperou que Harry Potter e a filha da senhorita Cassandra Vorey aparecessem juntos. Eu estava justamente procurando por vocês. Ele disse ferozmente, lançando então um ataque sem aviso. Pessoas como ele eram extremamente implacáveis quando golpeavam. Artes das trevas naturalmente não podiam ser usadas em público, mas as artes das trevas não eram a única forma de matar. A V-Force. O feitiço disparou e bandos de pássaros brancos voaram como flechas velozes. Harry rolou, escondendo-se desajeitadamente atrás de um abeto grosso. Cassandra não tinha cobertura ao seu redor, mas usou habilmente um feitiço para levantar a lama sob seus pés. Protego horribilis. A terra tornou-se dura como ferro sob seu feitiço. As flechas atingiram o solo, emitindo sons metálicos, e faíscas voaram. Harry não conseguia imaginar o que aconteceria se tal feitiço atingisse uma pessoa, mas pensou que ao menos o cadáver poderia ser usado como um chuveiro. Cassandra foi suprimida e não ousou mostrar a cabeça. Harry carregou rapidamente a próxima bala, então pegou sua varinha mágica com a outra mão e sussurrou: Lumos. Sua varinha mágica imediatamente emitiu uma luz verde. Então ele gritou: Avada Kedavra. Enquanto avançava, Rabastan assustou-se ao ouvir o nome do feitiço e seu rosto ficou ainda mais pálido ao ver a luz verde brilhando da varinha mágica de Harry enquanto ele avançava. Na verdade, nem todos conseguem conjurar a maldição da morte. Falando logicamente, mesmo que alguém como Harry conjurasse a maldição da morte, ela poderia apenas fazer o nariz de Rabastan sangrar. Mas ele não ousou arriscar. Rabastan desistiu sem hesitar de continuar atacando Cassandra e rolou rapidamente para longe de seu lugar. Ao mesmo tempo, Harry lançou a luz verde de sua varinha mágica. A atenção de Rabastan estava quase inteiramente focada neste lumos verde. Neste ponto, ele percebeu que algo estava errado. Esta não é a maldição de Avada Kedavra? Ele fora enganado. Embora a luz parecesse a mesma, este estranho feitiço lumos verde e a maldição de Avada Kedavra claramente tinham uma diferença distinta. Em seu pânico, Rabastan não havia distinguido, mas agora via de relance que algo estava errado. Ele virou a cabeça com irritação, olhando furioso para Harry Potter, que o havia enganado, apenas para ser recebido pelo cano escuro de uma arma. Os olhos verdes de Harry atrás de seus óculos brilhavam com loucura. Você perdeu. Ele rugiu com todo vigor. Com fringo. Ele puxou o gatilho e a pistola disparou imediatamente um feitiço. Protego máxima. Rabastan não queria se tornar fragmentos de herói. Como Harry o havia atacado, ele naturalmente queria que o feitiço retornasse pelo caminho de onde viera. Um feitiço escudo verdadeiramente bem-sucedido poderia desviar feitiços. Ele mataria Harry Potter aqui para seu mestre. A bala de feitiço disparada do cano escuro da arma foi tão rápida que nem mesmo uma sombra pôde ser vista. Rabastan ouviu o tiro e no momento seguinte o feitiço explodiu. Não era um confringo de forma alguma. Era um feitiço dourado. A bala atingiu o feitiço escudo como um homem forte e poderoso lançando o dardo do sol, perfurando a névoa da manhã. Feitiço de estupefação. Os lábios de Harry se curvaram e seu olhar para Rabastan tornou-se ainda mais triunfante. Entre suas balas de feitiço restantes, não havia nenhum feitiço perigoso como confringo. 4 de suas novas balas foram originalmente feitas por Dumbledore, e o feitiço de explosão e esta bala que ele acabará de usar estavam entre elas. Foi precisamente por causa disso que as balas de feitiço eram tão poderosas. A proteção final de Rabastan foi perfurada como uma bolha de sabão. Cassandra deu um passo à frente sem hesitar. Ela brandiu sua varinha mágica, seu cabelo dourado girando como uma deusa dançante. Sectum Sempra. Lâminas invisíveis dispararam, atingindo o peito de Rabastan como um liquidificador. Em um instante, inúmeros jatos de sangue encharcaram suas roupas. A dor pareceu vir depois. Rabastan mal percebeu o que havia acontecido naquele instante. Ele apenas sentiu como se tivesse perdido a consciência, perdido o calor. Ele sentiu como se tivesse retornado subitamente a Azkaban, seus membros gradualmente submersos pela água gelada do mar. Harry era quem estava mais próximo de Rabastan, e o sangue espirrado quase caiu em seu rosto. Embora ele estivesse falando sobre matar comensais da morte com Cassandra apenas 10 minutos antes, na realidade, matar na boca de Harry era apenas conversa. Ele queria subjugar o oponente e então deixá-lo enfrentar o julgamento legal. Além disso, testemunhar uma pessoa viva morrer diante de seus olhos era uma questão inteiramente diferente. Não, Rabastan não estava morto ainda, ele ainda tinha um sopro de vida. Se houvesse essência de Ditâuno ou um contrafeitiço, talvez ele ainda pudesse ser curado. Harry virou a cabeça rigidamente e olhou para Cassandra. Esta mulher parecia não ter intenção de lamentar a morte do inimigo. Ela sorria triunfante, seu rosto delicado e belo como um elfo na névoa da manhã. Mas Harry apenas sentiu frio. Ele sentiu como se tivesse visto uma cobra colorida bela, mas perigosa. Cassandra encontrou o olhar de Harry. Seus lábios se curvaram, revelando um sorriso de desprezo. Então ela ergueu sua varinha mágica sob o olhar atônito de Harry. Estupefaça.
Capítulo 205 Grindelwald. Você não sabe que eu odeio Paris acima de tudo? A luz carmesim o atingiu diretamente no peito. O rosto inteiro de Harry se encheu de descrença. Ele não conseguia conceber como havia sido atacado por Cassandra. Não estavam do mesmo lado? Não eram parceiros que podiam confiar um no outro? Ele realmente não sabia nada sobre Cassandra, mas o que fez Harry confiar nela foi a marca compartilhada em seus braços. No entanto, ele havia sido traído. Ele queria questionar Cassandra sobre o porquê de ela ter feito aquilo, mas já havia perdido a consciência e caiu diretamente para trás. Cassandra lançou um olhar frio para Harry, então caminhou até o caído Rabastan, o comensal da morte disfarçado de outra pessoa, cujos olhos estavam agora sem foco, como um peixe fora d'água, arquejando com a boca aberta e cuspindo espuma de sangue. Mais de 1000 pessoas no campo de quadribol assistiram a essa cena. Ninguém ousava falar, muitos cobriam os olhos de medo, e McGonagall parecia ter enlouquecido. Como ela ousa matar alguém? Hermione gritou. Eles haviam sido protegidos demais por Hogwarts, nunca imaginando o quão cruel este mundo era. As ações de Cassandra eram difíceis de aceitar para ela. Como ele ousa? Harry Potter e aquela mulher mataram o campeão de Belge Batons. Eles são loucos. A partida deve ser interrompida. As arquibancadas onde se sentavam os juízes e oficiais de alto escalão dos ministérios da magia de vários países estavam em polvorosa. Cornélio Fudge suava profusamente, incapaz de imaginar o que aconteceria se essa situação se agravasse. Poderia levar diretamente a uma ruptura diplomática entre os ministérios da magia britânico e francês. Embora o torneio Tribruxo em si fosse perigoso e tivesse havido muitas baixas ao longo de sua história, nunca antes um campeão havia matado ativamente outro campeão. Harry e Cassandra estavam naquele momento presos no olho do furacão. Parem a partida imediatamente. Scrimgeour, passando por cima do ainda confuso Fudge, gritou severamente para os cavalheiros que serviam como juízes, dirigindo-se principalmente a Babajide de Akinbad. Seu cabelo, como algas marinhas úmidas, grudava em seus olhos, e seu olhar caiu instintivamente sobre Bartol Crouch Jr. Para sua surpresa, a Madame Maxime, que deveria ser a mais enfurecida, permanecia sentada silenciosamente em seu assento de juiz, seu rosto enorme sem mostrar pensamentos discerníveis. Uma vez que o torneio Tribruxo começa, ele não pode ser encerrado, disse Babajide de Akinbad com certa dificuldade. O comportamento de Cassandra era de fato atroz, mas se a partida fosse encerrada agora, os outros campeões seriam punidos pelas regras. Então desqualifiquem Harry Potter e a senhorita Cassandra Vorey, disse alguém. McGonagall sentiu imediatamente uma raiva extraordinária. Isso não tem nada a ver com Potter. Seu corpo esguio tremia, mas seus olhos eram ferozes como os de um velho leão. Todos podem ver que Harry Potter e aquela mulher assassinaram o campeão de Belge Batons juntos. Isso é assassinato premeditado, cavalheiros. O bruxo que falou olhou excitado para todos. Ele era da Confederação Internacional de Bruxos e tinha acabado de se formar na Academia de Magia Belge Batons. Ao ver o campeão de sua escola assassinado, suas emoções estavam naturalmente muito alteradas. Se me perguntarem, Fudge gaguejou, falando fracamente, isso não tem nada a ver com Harry. Vejam bem, a assassina também atacou Harry. Ele foi enganado. A mente de Fudge estava fixada em uma coisa: transferir imediatamente a culpa. Não importava o que acontecesse, Harry Potter representava Hogwarts e o mundo bruxo britânico. Ele absolutamente não poderia ser transformado em cúmplice. Scrimgeour finalmente deu um suspiro de alívio após ouvi-lo falar. Quando ouviu Fudge abrir a boca pela primeira vez, temeu que aquele tolo estragasse tudo, mas felizmente, Fudge acabou tropeçando na explicação correta. Quanto à explicação de Fudge, o oficial da Confederação Internacional de Bruxos que levantou a questão não teve grandes objeções. Eles tinham visto claramente as ações de Harry e Cassandra de fato atacou Harry Potter no final, o que era suficiente para exonerá-lo. Então desqualifiquem o Vermorne. Ele olhou furioso para os assentos dos juízes. O rosto de Babajide de Akinbad já mostrava sinais de dificuldade. Eu acho que precisamos discutir isso. Talvez possamos pausar a partida e resgatar o campeão de Belge Batons? McGonagall, aliviada por Harry ter sido limpo de qualquer suspeita, começou então a se preocupar com o campeão de Belge Batons. Eu acho que ele ainda pode ser salvo? Era uma sugestão justa. No entanto, naquele momento, Cassandra na imagem pareceu sentir algo, erguendo a cabeça para olhar para o drone mágico, revelando um sorriso deslumbrante. Então, sua varinha apontou para Rabastan, que tinha apenas um suspiro de vida restante, e seus lábios, tão verdes quanto uma cobra venenosa, se abriram levemente. Incêndio. Em um instante, sob o olhar atônito de todos, Cassandra liberou chamas, queimando Rabastan até as cinzas como se estivesse incinerando lixo tóxico. McGonagall sentiu seu cérebro latejar como se algo tivesse fendido à força. Umbridge foi a primeira a quebrar o silêncio silencioso e temeroso de todos, gritando com uma voz estridente e açucarada. Ela é um demônio. Uma semente ruim nata assim como Cyrus. Quantas pessoas ainda se lembram de que ele era um criminoso procurado antes? Ninguém se lembrava de como falar. Apenas ela tagarelava sem parar. É melhor desqualificar o Vermorne imediatamente. Que tipo de diretor, que tipo de alunos? Não consigo imaginar o que mais ela fará. Vocês não viram o último olhar dela para o pomo de ouro? Isso é uma provocação. E o Vermorne não respeita Hogwarts, não respeita o Ministério da Magia e nem sequer respeita a Confederação Internacional de Bruxos. Tendo dito tanto de um só fôlego, seu corpo rechonchudo subia e descia violentamente, fazendo aparecer ainda mais um sapo inchado. É difícil dizer se Cyrus a instruiu deliberadamente a fazer isso. Uma série de acusações duras colocou Cyrus e Cassandra em uma posição desfavorável. Umbridge, vendo o bom efeito, comprimiu os lábios presunçosamente e deu um sorriso fingido, continuando. Seria melhor desqualificarmos o Vermorne da partida. Suas palavras foram interrompidas. Um pé longo e liso em um sapato de salto alto, emergindo debaixo de uma saia de renda preta, chutou Umbridge pesadamente no peito, enviando seu corpo roliço rolando pelo chão. A fúria de Bella não podia mais ser contida. Embora o domínio de Cyrus sobre a magia antiga tivesse permitido que ela se livrasse dos efeitos negativos das artes das trevas e de Azkaban destes últimos anos, tornando-a consideravelmente mais refinada, a loucura em seus ossos não desapareceria simplesmente. Neste momento, ela estava com um pé no peito de Umbridge, curvando-se para encarar a criatura feia, sua varinha torta quase perfurando o olho de Umbridge.
O que você está fazendo, Bellatrix Lestrange? McGonagall gritou bem alto. Nesse instante, os outros bruxos nas arquibancadas também sacaram instintivamente suas varinhas. Eles cercaram Bella, suas varinhas apontadas para ela como canos de armas. Abaixe sua varinha, Black. Scrimgeour disse com firmeza. Ele não gostava nem um pouco de Umbridge, mas o ataque malicioso que ocorreu durante a partida de Ilvermorny era uma coisa. Agora a ação repentina de Bella claramente escalou a situação para outro nível. Você ousa me chutar? Umbridge olhou furiosa para Bella. Você ousa me chutar? Para ela, a digna subsecretária sênior do ministro da magia, ser pisoteada, que humilhação absoluta. Calha a boca, sua sapa. Bella olhou para ela friamente. Se você ousar dizer mais uma palavra ruim sobre Cyrus, eu te darei uma lição imediatamente. Não se preocupe, eu não vou deixar você morrer tão rápido. Você, certo? McGonagall rapidamente se espremeu entre elas, impedindo que Umbridge continuasse a agir tolamente e enfurecesse Bella. Ela afastou Bella de Umbridge. Eu acho que todos precisamos ser mais racionais. Racionais? Como você pode me dizer para ser racional? Umbridge era como uma megera louca, ela. Todos vocês esqueceram que tipo de pessoa ela é. Uma comensal da morte, presa em Azkaban por 12 anos. Ela e aquela pessoa de Ilvermorny são ambas sementes ruins. Ela gritou, saltando do chão, sua voz soando rasgada. Devemos dar uma explicação a Belch Batons. A partida deve ser encerrada. Ilvermorny deve ser imediatamente desqualificada. E a assassina e os 2 criminosos procurados devem todos ser enviados para Azkaban. Clac, clac, clac. Um som nítido interrompeu Umbridge. Vida, a diretora de Durmstrang, que permanecerá calma e indiferente o tempo todo, estendeu calmamente a mão e bateu na mesa. Eu acho. Por que não pedir a opinião de Madame Maxime? Vida disse suavemente. Então todos os olhos se voltaram para Barto, percebendo só agora que Maxime ainda estava sentada calmamente em sua cadeira, parecendo uma estranha ao assunto. Barto, sendo observado por tantas pessoas, estava lutando internamente. Cassandra matando Rabastan foi difícil para ele aceitar, mas agora não era o momento de eliminar Cyrus. Colocar o nome de Cyrus no Cálice de Fogo era a vontade do Lorde das Trevas. Foi o nome de Harry Potter que ele jogou por iniciativa própria. Sob as circunstâncias atuais, mesmo que Harry fosse eliminado, o povo de Ilvermorny não poderia ser desqualificado. Além disso, ele próprio tinha consciência pesada. Se as coisas escalassem, até a identidade de Rodolphus poderia ser exposta. Ele só podia cerrar os dentes e engolir essa pílula amarga com sangue. A partida continua. Barto disse friamente. O torneio tribruxo não é brincadeira de criança. O campeão de Belch Batons já estava preparado para o sacrifício há muito tempo. Até a vítima escolheu perdoar, então Umbridge não tinha como causar problemas, por mais que quisesse. Ela só pôde olhar para Bella com olhos irritados e maliciosos. Bella recuperara a compostura. Ela não se importava nem um pouco com a malícia de Umbridge. Mas pensando bem, por que se incomodar com alguém que estava prestes a morrer? Ela segurou sua varinha e deu pequenos passos de volta ao seu assento, com um sorriso perigoso nos lábios. De volta à Floresta Proibida. Cassandra não podia ver o que estava acontecendo nas arquibancadas dos espectadores, mas as reações daquelas pessoas foram exatamente o que ela esperava. Matar alguém certamente não era algo simples. Ela na verdade se preparara para ser retirada da partida por causa disso. Essa foi também a razão pela qual ela nocauteou Harry no final. Por um lado, era para dar uma lição ao garoto para fazer com que ele não fosse tão ingênuo. E por outro lado, era uma forma de proteção. Quanto aos problemas que a morte de Rabastan poderia trazer para Cyrus, Cassandra não estava preocupada. Essa ação em si foi tacitamente aprovada por Cyrus. Caso contrário, Cyrus não teria dito a Cassandra como usar a marca negra. Ela, ou melhor, Cyrus, já havia previsto a reação de Barto Crouch Jr. há muito tempo. Lúcio disse que Lord Voldemort queria que Cyrus participasse, então Barto não ousaria eliminar Cyrus prematuramente. Ele só poderia engolir essa perda silenciosa e até teria que ajudar a proteger Cyrus e Ilvermorny. Assim como Cassandra inicialmente pensou que poderia ser desqualificada, ela não esperava que nada acontecesse. Os subordinados do Lorde das Trevas eram um pouco mais cautelosos do que o esperado. Depois da partida, aqueles alunos provavelmente ficarão com muito medo de mim, certo? Cassandra debochou claramente sem se importar nem um pouco com as opiniões daquelas crianças. Ela já era uma víbora. Precisava ouvir palavras de elogio? Rodolphus fez várias transferências antes de encontrar Grindelwald. Grindelwald já havia se separado de Dumbledore. Ele não parecia estar aqui para a partida, mas sim como um velho fazendo um passeio matinal. Após 50 anos preso em Nurmengard, até mesmo caminhar em uma floresta como aquela era um prazer para ele. A névoa úmida no ar era o cheiro da liberdade. Exceto, é claro, pelo fedor podre do comensal da morte. Você vai sair por conta própria ou prefere nunca mais sair? Grindelwald parou na floresta de olhos fechados, como se estivesse sentindo o ar fresco da manhã. Mas mesmo sem abrir os olhos, ele podia sentir tudo ao seu redor. Rodolphus saiu sorrateiramente como um lobo astuto. Senhor Grindelwald. Ele sabia que tipo de inimigo estava enfrentando. Por isso adotou uma postura muito humilde. Vim buscar sua cooperação. Cooperação? Grindelwald soltou uma risadinha, como se tivesse ouvido uma piada. Você é da França? Ele abriu os olhos, um dos quais, nitidamente diferente, brilhava com uma luz azul prateada. Você não sabe que o lugar que eu mais odeio é Paris? Rodolphus. Acho que você entendeu mal. Rodolphus fez uma pausa e explicou imediatamente. Nós trabalhamos para o Lorde das Trevas. Vocês? Grindelwald repetiu a palavra como se fosse um deboche. Rodolphus ficou um pouco irritado com a atitude dele, mas não ousou entrar em conflito com Grindelwald, então só pôde suportar a humilhação em silêncio. Temos um inimigo comum. Dumbledore e Cyrus estão trabalhando juntos, e eu sei que você é muito forte, mas tanto você quanto o Lorde das Trevas precisam de um aliado. Disse Rodolphus seriamente, lutar sozinho não é uma boa ideia. Você tem um argumento muito bom, Sr. Lestrange, disse Grindelwald com escárnio, mas por que você mesmo não faz isso? O quê? Quero dizer, seu irmão, as pupilas prateadas de Grindelwald pareciam refletir chamas. Se ele tivesse ficado com você, talvez não tivesse sido morto tão facilmente. Fim do vídeo. Seja membro no Patreon ou Telegram e libere agora o acesso antecipado a áudios exclusivos e inéditos. Te espero lá!